Olá, meus amigos queridos, meu nome é Sidney. Como algumas pessoas já sabem, nós estamos gravando uma série de preleções a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos comentar a respeito do capítulo 23 do Evangelho. Porém, itens de 1 a 8. E o tema é um tema também estranho, se fala moral estranha. Mas que Jesus nos ilumine, para que possamos passar credibilidade a todos, né? Mas por que será que Kardec deu tanta importância a esse capítulo da fala do Evangelho de Jesus? Moral estranha. Então, é difícil para quem não tem uma fé lúcida, segura, absorver os ensinamentos um tanto dúbio e acreditar que vem do Evangelho ou a Boa Nova do Rabi de Judá, que resumiu os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai em 2 mandamentos. Sendo o primeiro, ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Deus é a causa primária de todas as coisas, né? E o segundo, um novo mandamento vos dou. Ama o próximo porque, como a si mesmo. Porque quem ama e respeita a si e ao próximo não comete maldades contra todos os seus amigos de jornada. Agora, um detalhe. Por que a si mesmo? Porque o corpo é um capital mais precioso que, por misericórdia de Deus, nos concedeu para esse plano de vida. Então, esse é o resumo de todos os mandamentos e de todos os profetas, assim se referiu Jesus. Mas, tratando-se de uma moral estranha, vamos ao registro de Lucas, capítulo 14, 25, 26, 27 e 33, o qual nos causa um pouco de estranheza. Uma grande multidão acompanhando e caminhando com Jesus, e Jesus a eles se volta e lhes diz: olha, se alguém vem a mim aí e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo o que tem, não poderá ser meu discípulo. Vamos a um outro capítulo de Mateus, capítulo 10, versículo 37, uma passagem um tanto estranha novamente, o qual Kardec fez questão de elucidar. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Bem, Jesus, o Espírito mais perfeito que por aqui já passou, representante da perfeição moral divina, teria nos dado realmente esse esclarecimento? Conforme pesquisas teológicas e observação da filosofia espírita, nenhum evangelho fora escrito durante a sua vida, ou a vida de Jesus, mas durante longos anos após a morte de Jesus. E conforme o que lemos e vemos, é lícito, nesse caso, e provável, que a sua palavra tenha sofrido alterações. O Novo Testamento envolve a história de Jesus e seus feitos, bem como um convite para uma nova era de amor ao próximo. Quem ama o próximo como a si mesmo, né? Então Jesus falava na linguagem aramaica, cuja linguagem havia na época, havia muitas palavras cuja tradução
fora se perdendo no tempo. Era uma linguagem remota. O Novo Testamento fora escrito através das escritas manuais, né? Traduzido das escritas manuais, através de relatos, através de eu ouvi dizer, mas também muitos acertos, cuja essência notamos na sua transcendência espiritual. A Bíblia, o Evangelho, teve muitas versões. Passou do hebraico para o aramaico, do grego para o hebraico e depois para o latim e muitas outras traduções até os dias de hoje. Há de se pensar que, quando fora escrito, houve alguns interesses ocultos, cuja religião até ditava leis em certas regiões do mundo, possivelmente se adaptando aos costumes sociais. Há religiões que acreditam ser a Bíblia a palavra de Deus nua e crua. Mas esse pensamento deveremos refletir. E por isso Kardec elaborou tal capítulo para que as gerações futuras possam refletir certos ensinamentos, o que não é bom para a nossa harmonia espiritual, né? Já que buscamos no ensinamento do Mestre uma medicina para a nossa alma. Por exemplo, a palavra ódio, nesta frase de São Lucas. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, vamos pensar nisso, né? Se Jesus só pregava o amor a Deus e ao próximo, tal escrita de Lucas está em desacordo com os sentimentos do Mestre. Por exemplo, a palavra non odite, em latim, não quer dizer odiar, mas amar menos, não odiar. Em Mateus capítulo 19, versículo 29, também tem esse ensinamento. Todo aquele que tiver deixado por meu nome sua casa, seus pais, seus irmãos, suas irmãs, sua mulher, seus filhos, ou suas terras, por isso receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Olha, certos líderes religiosos colocam como meta em suas pregações uma preocupação, interesses nos bens materiais de seus adeptos, né? Um outro exemplo em Marcos capítulo 10, versículo 19. Eis um contrassenso. Que Jesus diz: vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsa testemunha, não fareis mal a ninguém, honra vosso pai e vossa mãe. Então, a existência de Jesus é indiscutível. Senão nós hoje em dia não teríamos uma bússola rumo à espiritualidade maior. Jesus é o nosso guia nesse plano. O que deveremos ter em mente que os maiores ensinamentos que deveremos absorver em nossa vida diária é o Sermão do Monte, onde está clara a evidência de uma cultura, de uma espiritualidade para esse plano de vida. Pois o Sermão do Monte que nos dá claramente o rumo a seguir, como nos comportar diante das nossas aflições. Pois em discutir palavras é preciso buscar a essência do pensamento do Mestre. Um grande missionário e mestre indiano assim se expressou, Gandhi. Se perdesse ao tempo todas as literaturas filosóficas e sobrasse o Sermão do Monte, do Rabi de Judá, nada haveria perdido. O tema de hoje leva a nos guiar, a iluminar nossos caminhos, para entendimento melhor ao se tratar do futuro espiritual, cujos líderes religiosos atuais deveriam ser mais francos com seus rebanhos. Sem discutir palavras, comenta Kardec, é preciso procurar a tradução do pensamento
que era evidente nos ensinos de Jesus. A vida futura. Aliás, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Deveremos fazer uma profunda reflexão. É entender muitos que jamais Jesus poderia lançar ideias de renúncia à família. Pois a família em que vivemos é o laboratório das almas. Aqui, nesse plano de vida. Pois a vida em família envolve uma profunda ciência. A maioria dos nossos atavismos passado estão condensados em nosso trabalho diário como experiência de vida no seio familiar. No amar o próximo como a si mesmo é evidente que no conjunto familiar é a primeira escola do amor ao próximo. Temos visto quando em nosso ponto de vista, quando comentamos laboratório moral humano, temos visto a seguinte filosofia: a educação vem de casa. Para o progresso dos seres encarnados, fica claro que a célula familiar é procriadora de outras células familiares. Há, pois, deveres que sobrepõem nessa vida social os interesses domésticos. Um filho ou uma filha deixar seus pais para prosseguir a vida familiar é uma necessidade. Mas, ao examinar a questão da afetividade, existe um acordo nas situações, sem deixar rastro de ressentimento entre os seres humanos. E a distância, nesse caso, não diminui. Não diminui o amor nem o respeito entre os envolvidos. Mas em se tratando desse mundo de provas, de expiações, em nosso meio social existe uma infinidade de casos de separações das mais penosas possíveis, as quais gera em nós profundas aflições, cujas separações por vezes são necessárias devido a um efeito da causa de outras vidas passadas. Mas há separações inconsequentes, cuja separação é uma maneira drástica, sem respeito, deixando para trás pai, mãe, filhos, a mercê de uma falta de ternura paternal ou filial aos que ficam. Quando aqui estamos em família, os acontecimentos de separações, bom seria se levássemos em consideração que somos imortais e temos uma vida futura cujo ajuste pode ser matemático. Sem uma ética espiritual, notamos laços fracos de um povo ainda primitivo. Somos povoadores do universo, somos seres humanos que não podemos admitir a ideia que a vida terrena é somente o cruzamento na reprodução de corpos. Estamos aqui para avançar no progresso moral. Mas a filosofia espírita, sob a coordenação de Kardec, nos mostra esse ponto de vista terrestre. Nos faz entender, de um ponto mais alto, sob os olhares da ciência e da espiritualidade. Aqui ninguém está na mesma gleba familiar por acaso, pois os verdadeiros laços e afeições são do espírito e não do corpo, cujo laço não se rompe pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, pois temos que nos encontrar na vida espiritual. Aqui deveria haver um fortalecimento entre os membros familiares, uma depuração ao suportar as vicissitudes da vida, como exemplo, o perdão, a tolerância, os ressentimentos, a resignação, a honestidade e o amor entre si. Uma boa lembrança para todos nós é relembrar o capítulo 4, item 8, em que Jesus diz: o corpo procede do corpo e o espírito procede do espírito.
o qual podemos compreender que aqui viemos para nos encontrar e nos ajustar perante os nossos desafetos do passado. Existe uma passagem muito interessante em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, em que Jesus disse ao outro: segue-me. O qual respondeu a Jesus: Senhor, permita-me ir enterrar o meu pai. Jesus responde: deixai os mortos o cuidado de enterrar os mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Então jamais Jesus queria desconhecer a obrigação moral diante do acontecimento, mas como um espírito de alta categoria, fez uma analogia exemplificando a lembrança de uma vida espiritual, o qual o corpo material, já sem vida, não representa tanto sob o aspecto espiritual. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida, a vida normal do espírito. A vida terrena é transitória, passageira. O que é da terra, na terra fica. O corpo é uma veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito. O corpo é uma verdadeira cadeia educativa que prende o espírito, que posteriormente, ao adquirir sua lucidez, na vida espiritual, deverá sentir-se feliz das amarras do corpo pesado que deixou na terra. O respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança, ao espírito ausente, aqueles que se amaram, oceano, que têm bons sentimentos, né? Pelas relíquias dos sentimentos do passado. É por isso que Jesus deixou patente: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não está na terra, mas no céu, pois lá está somente a verdadeira vida que se há de viver. Vejamos que a filosofia espírita traz para nós a luz que precisamos para dar importância na arte de viver na matéria, bem como fora da matéria. Viver é uma ciência tanto na preservação da vida material, bem como herança que daqui levaremos para o nosso futuro espiritual. Ninguém há de pensar que por aqui nós estamos por castigo, mas como uma nova etapa rumo à perfeição espiritual. E assim, meus amigos, deixamos esses esclarecimentos a todos para que possamos fazer uma profunda reflexão de alguns ensinamentos que possamos dizer estranha moral de Jesus. Esse resumo nos dá a possibilidade de repensar que as Escrituras Sagradas fora escrito pelos homens, fora escrito em determinados tempos em que as pessoas conviviam em sociedade de uma maneira não muito, às vezes, ética e nem mesmo religiosa, mas socialmente dizendo, de uma maneira muito material e interesseira na vida material. E por isso não cabia nos planos daquela época se pensar no mundo espiritual. Agradeço a todos que assistirem esse pequeno vídeo e agradeço muito mais àqueles que compartilharem, para aqueles que precisam entender as Escrituras do Mestre, bem como facilitarem quando fazer
o seu evangelho no lar. Minha gratidão.